1 Timóteo foi escrita por volta do ano 65 da nossa era, da era cristã. O jovem pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, era natural de Listra e deve ter se tornado cristão por ocasião da primeira viagem missionária do grande apóstolo Paulo. No capítulo de hoje, Paulo, que possivelmente estava na Macedônia, escreve a Timóteo, mostrando estar ciente de alguns problemas que os irmãos da igreja de Éfeso estavam enfrentando. O apóstolo aborda 3 temas cruciais. Primeiro, ele alerta contra falsos mestres que estavam pervertendo a lei. Em segundo lugar, fala da transformação que Cristo realizou em sua vida. Em terceiro lugar, incentiva o jovem pastor Timóteo a combater o bom combate dignamente. Os irmãos da igreja de Éfeso estavam sofrendo ataques de falsos mestres que, de acordo com o texto bíblico, estavam pretendendo passar por mestres da lei, diz o verso 7. Esses falsos mestres estavam fazendo uma espécie de mistura entre gnosticismo e judaísmo e ensinando fábulas e genealogias que incluíam mitos e criações fantasiosas da mente de um grupo de judeus que chegavam a ensinar a necessidade de ser descendente do rei Davi ou de alguma família importante. O texto bíblico é claro ao dizer que todos esses ensinamentos estavam causando confusão e debates na igreja e, portanto, atrapalhando os propósitos de Deus e o serviço de Deus na fé, como diz o verso 4. Logo em seguida, Paulo passa a discorrer sobre a obra de Deus em sua vida. Em contraste com os mestres falsos, seu ensino é legítimo, pois Deus de fato operou em sua vida. O apóstolo reconhece que Deus lhe deu forças, confiou nele e o designou para o ministério, como diz o verso 12. E depois, Paulo apresenta o seu passado. Assim como Deus lhe havia dado 3 bênçãos, ele apresenta 3 grandes problemas que havia enfrentado. O texto bíblico diz que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Mesmo diante dessas realidades, Deus não só o redimiu, mas o chamou para uma missão extraordinária. Amigos, quão grande é a graça de Deus para com o pecador. Embora fosse pecador, Paulo não era como os falsos mestres. A obra de Deus em sua vida testificava da genuinidade de seu testemunho, o que incluía a veracidade de seus ensinos. O capítulo termina com Paulo exortando a Timóteo de seus deveres como pastor de Éfeso. Para reafirmar a solenidade do chamado a Timóteo, o apóstolo Paulo relembra de profecias que haviam sido dadas por Deus a respeito dele em ocasiões anteriores, de forma sobrenatural, atestando sua aptidão ao sagrado ministério. Isso pode ter acontecido por ocasião de sua ordenação, ou de sua nomeação para o pastoreio em Éfeso, ou mesmo em outra ocasião de sua jornada a serviço da igreja. O fato era que sua vocação, chamado e nomeação eram direcionamentos da providência divina. Com base nesse comissionamento do céu, Paulo exorta o jovem pastor a combater o bom combate e o ensina como fazer isso. O capítulo de hoje, amigos, nos ensina lições preciosas. A primeira é que, assim como a igreja foi exortada através de Timóteo contra as falsas doutrinas, nós também somos exortados a combater os falsos ensinos que têm adentrado a igreja cristã. Os ensinos de um mestre podem ter profundos resultados negativos quando estes não estão baseados na palavra de Deus. Segunda lição. O capítulo de hoje também nos apresentou o tamanho do amor e da misericórdia de Deus por todos nós, que é capaz de perdoar até o pior dos pecadores. A vida transformada é uma importante credencial, dentre as demais, que autenticam o testemunho de um verdadeiro mestre entre o povo de Deus. E por fim, lição número 3, esse capítulo também nos lembra que o chamado à liderança eclesiástica tem origem no céu. E é necessário que o líder esteja consciente da solenidade disso, mantendo-se fiel no bom combate, com fé e boa consciência. Amigos, que estejamos a serviço de Deus, onde estivermos, com consciência e compromisso. Ótimo dia para você.